começar me apresentando, né, para quem não me conhece. Eu sou o João, também faço direito, como muitos aqui. E eu peguei como tarefa falar sobre esse livro que foi importantíssimo para mim, e eu acho que para quem leu também foi muito importante, e para quem ainda não leu será muito importante. Depois dessa palestra, eu espero que essa palestra faça com que vocês leiam esse livro. Essa palestra ela foi pensada tanto para católicos quanto para não católicos, porque falaremos sobre a importância da Igreja como instituição para a civilização ocidental. Quando você fala em civilização ocidental, você tem que falar obrigatoriamente da Igreja Católica, porque a Igreja Católica construiu a civilização ocidental e é isso que vamos demonstrar. Então, a princípio, eu gostaria de falar uma frase do Monsenhor Fulton Sheen, que era um bispo norte-americano, e ele diz que talvez não haja nos Estados Unidos uma centena de pessoas que odeiam a Igreja Católica, mas há milhões de pessoas que odeiam aquilo que erroneamente supõe ser a Igreja Católica. As pessoas não conhecem o que é a Igreja Católica. Elas sabem que tem o Papa, elas sabem que tem alguns padres, elas sabem que a avó deles reza o terço, mas eles não sabem algo além disso, o que é a Igreja Católica de fato. E por eles atacarem aquilo que eles desconhecem, eles acabam atacando a própria civilização. Uma pergunta crucial antes de iniciar a palestra propriamente dita, falar do livro, como introdução, por que o desenvolvimento científico ocorreu só no seio do cristianismo e da Europa cristã? Não havia universidade no resto do mundo, só os cristãos saíram com suas caravelas pelo mundo e levaram a mensagem do Evangelho e levaram também progresso científico em todos os lugares onde eles foram, África, Ásia, América. Então, o que há na mensagem cristã, propriamente dito, que levou ao surgimento da ciência, né? Primeiramente, a gente poderia dizer que o cristianismo ele tem uma característica própria, que é a questão da teologia, que é o raciocínio formal sobre Deus. As outras religiões, elas têm, como o judaísmo ou o islamismo, que também são religiões monoteístas, um raciocínio muito fixo sobre Deus, enquanto o cristianismo tem uma teologia que os dogmas são debatidos abertamente e eles são consolidados com o tempo, através de discussões racionais. Esse raciocínio formal sobre Deus, que é a teologia, necessita de um Deus que é racional, consciente, soberano, sobrenatural, com poder ilimitado e abrangente, e que é bom e se preocupa com os seres humanos e lhes legou códigos morais, que é o conceito de Deus. E, por causa de tudo isso, Deus dotou a sua criação de leis. E essas leis são físicas e consistentes, porque o homem, como animal racional, ele pode chegar ao conhecimento de determinados atributos de Deus através da sua criação, das leis da sua criação. O caos está sujeito à soberania de Deus. Como diz no versículo do capítulo da Sabedoria 11 e 20, Deus dispôs todas as coisas com medida, quantidade e peso. Esse versículo ele foi a base de todo o progresso medieval e também científico depois da Idade Média, porque os clérigos colocaram ele em prática, porque se Deus dotou o universo de medida, quantidade e peso, o homem pode descobrir a medida, quantidade e peso do universo, as leis do universo, as leis que o regem. Como diria o padre Stanley Jack, que foi um sacerdote húngaro e físico renomado internacionalmente, o mundo é como uma obra artesanal que de uma pessoa sumamente racional e está dotado de ordem e propósito. As outras religiões politeístas, regiões orientais, elas não acreditam que o mundo tem uma ordem, que o mundo tem um propósito. O cristianismo acredita, ele acredita que o mundo tem um começo e terá um fim. Também, nas outras culturas, os deuses se misturavam com a matéria, o panteísmo. A matéria, Deus estava na matéria e as próprias coisas eram deuses, dependendo no animismo, por exemplo. Com o cristianismo isso muda, porque Cristo se encarnou e ele, que é o unigênito Filho de Deus,
e isso exclui todo o panteísmo. A matéria é uma coisa e Deus é outra. As outras culturas tiveram progresso técnico e científico, técnico e tecnológico, perdão. Científico foi característica do cristianismo, porque a ciência consiste na descoberta de leis fixas que regem o universo. Isso só pôde acontecer em seio cristão. O cristianismo, portanto, despersonalizou a natureza. A natureza que antes acreditava-se que o sol era um deus ou que as árvores eram deuses. O cristianismo diz que não. Aquilo é a matéria separada de Deus e que possui as suas leis que foram criadas por Deus nesse universo ordenado. E aí vem a questão dos milagres, né? O poder, aí entramos na questão do poder absoluto de Deus e o poder ordenado de Deus. Deus pode fazer efetivamente os milagres, Deus poderia fazer com que o sol se tornasse azul, se Ele quisesse, mas Ele não costuma fazer isso. O milagre é uma exceção na criação de Deus, porque Deus quer que o homem o busque através do conhecimento ordenado das suas leis. O mundo tem uma ordem e o homem pode conhecer essa ordem. Os teólogos medievais, por exemplo, muitos eles eram também estudiosos de outras naturezas, das ciências naturais. E recentemente, por exemplo, a gente pode ver Bento XVI, que tem 9 doutorados em várias áreas do conhecimento. Então, esse conhecimento está unido, o conhecimento de Deus, o conhecimento das coisas criadas por Deus, da natureza. Também diz o Rodney Stark, que é um sociólogo americano, que a imagem cristã de Deus é de um ser racional que acredita no progresso humano, revelando-se à medida que os humanos desenvolvem a capacidade de compreensão, e que, além disso, Deus é um ser racional e o universo é sua criação pessoal. O universo tem, por definição, uma estrutura racional com leis estáveis que aguardam uma compreensão humana mais aperfeiçoada. Esse raciocínio foi de enorme importância para muitas investigações intelectuais, inclusive para o desenvolvimento da ciência. Sabendo que a ciência nasceu no seio das ideias cristãs, agora vamos passar ao livro e como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Bom, eu dividi essa palestra em algumas partes. A primeira parte será a respeito da queda do Império Romano e até a criação das universidades. Obviamente, deixando de fora muitos detalhes, por causa do tempo, mas as partes principais. Geralmente as pessoas pensam na Idade Média como Idade das Trevas, o que na verdade é um mito. A Idade das Trevas pode ser dita que foi o século 5, 6 e 7, onde havia uma ordem anterior que era do Império Romano rui, e várias tribos bárbaras tomam o espaço do Império Romano, cria-se um vácuo de poder, e realmente, por causa das guerras, muito do conhecimento acaba sendo perdido, acaba ficando estagnado, e a Igreja vai trabalhar justamente para preservar o conhecimento restante e para fazer esse conhecimento já conquistado avançar. Haviam várias tribos bárbaras e a maioria nessa época, o Império Romano, quando ele caiu, ele já era cristão, ele é cristão desde o século IV. E a maioria desses bárbaros, eles eram arianos, que é uma heresia cristã que negava a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo seria como um ser superior, mas ele não era Deus. Entretanto, havia os francos ainda eram pagãos. E a Igreja viu nos francos a oportunidade de estabelecer na Europa um reino amigo e que proporcionasse esse terreno fértil para o desenvolvimento da ciência e obviamente, das conversões. Então, o Will Durant, que é um historiador americano, diz que a principal causa do retrocesso nessa época não foi o cristianismo, mas a invasão bárbara, que não a religião, mas a guerra, e os aluviões humanos que arruinaram e empobreceram cidades, mosteiros, bibliotecas, escolas e tornaram impossível a vida dos estudantes e dos cientistas. E quem preservou a ordem que ainda restava foi a Igreja. Então, eu estava falando dos francos.
os francos, havia um rei que era casado com uma cristã chamada Clotilde, Santa Clotilde, e esse rei, que era Clovis, ele ganha uma batalha e resolve se tornar cristão, porque, segundo conta a história, pela intercessão de Deus, ele ganhou a batalha contra os seus inimigos. E isso ocorre em 496, com o auxílio do bispo São Remígio, que já vinha tentando uma conversão dele há algum tempo. A França se torna, então, a filha primogênita da igreja, que se diz. E essa conversão de Clovis é muito importante, porque daí a 300 anos surgirá, como descendente dele, Carlos Magno, que é considerado o pai da Europa. Mas isso veremos daqui a pouco. Acaba que os costumes bárbaros continuam em voga. A igreja não consegue um terreno tão fértil quanto achou que teria. O clero francês acaba se corrompendo com alguns costumes bárbaros, e o resgate se dá por conta dos irlandeses e dos anglo-saxões. Os merovingios, que eram essa dinastia de Clovis, eles se mostram, no passar do tempo, reis que não eram hábeis. Eles não eram hábeis, e o reino estava em decadência. Até que Pepino Breve escreve ao Papa Zacarias pedindo a transferência de dinastia dos merovingios para os carolíngios. Os carolíngios, eles vinham ocupando o espaço de prefeito do palácio, que era uma espécie de primeiro-ministro, general de guerra, como Carlos Martel, por exemplo. E o Papa Zacarias dá a bênção para a mudança de dinastia. O último merovingio vai para o mosteiro. Então vem Carlos Magno, depois de Pepino Breve, ele expande o império, o Sacro Império Romano, o que se tornaria o Sacro Império Romano Germânico, e fomenta a educação e as artes, e solicita aos bispos que eles organizem escolas ao redor das catedrais. É nesse ponto que um bispo inglês se torna muito importante, chamado Alcuino de York, que dominava uma série de assuntos e dedicava-se como professor de latim. Era extremamente hábil como professor de latim. E ele criou uma educação carolíngia baseada no trivium, que é a lógica, a gramática e a retórica, e o quadrivium, que é a astronomia, música, aritmética e geometria. E esse trabalho dele continuou com Fredegiso, que é o outro bispo que o sucedeu. Nessa época inventou-se a minúscula carolíngia, que eram as letras minúsculas baseadas principalmente nos alfabetos irlandeses, mas que não tinham nos textos latinos, o espaço entre as palavras e também o uso de pontuação. Isso foi crucial para a cópia de textos clássicos que esses monges se dedicariam pelos próximos séculos. Diversos concílios locais passaram então a advogar pela abertura de escolas, como na Bavária, em 798, e em outras localidades. E há uma fala muito interessante de Teodulfo, que era o bispo de Orleans, que ele diz: nas aldeias e nas cidades, os sacerdotes devem abrir escolas. Se algum dos fiéis lhe confiar os seus filhos para que aprendam letras, não devem recusar-se a instruir esses pupilos com absoluta clareza, usando de toda a caridade. Eles desempenhavam essa tarefa sem pedir remuneração nenhuma, apenas alguns presentes doados pelos pais. A igreja continua nessa tarefa. Há novas invasões bárbaras dos vikings, dos magiares e dos muçulmanos. Os vikings eram extremamente violentos. No Reino Unido, no que hoje é o Reino Unido e na Irlanda, eles fizeram uma série de incursões, devastaram uma série de mosteiros, mas a igreja continuou com os seus trabalhos. Os mosteiros, eles eram lugares extremamente resistentes a invasões bárbaras, porque podia acabar com todos os monges da região, se restasse um, ele retornaria à tradição, à mesma liturgia, e surgiria novamente uma comunidade monástica naquela região. Então, os mosteiros, apesar de eles parecerem um lugar frágil, eles se tornaram verdadeiros oásis de conhecimento. E agora, comentar um pouco da história do monaquismo. O
O monarquismo, a vida monástica nasce com São Paulo de Tebas e Santo Antão, lá no século III, mas o monarquismo cenobítico, que é em comunidade, ele deve a sua existência a São Bento, que também é chamado pai da Europa. A regra de São Bento, criada em cerca de 529, era moderada, não era tão rígida quanto os eremitas e quanto os monges irlandeses. E o monge beneditino vivia na época no nível material mais ou menos como os camponeses italianos. A intenção do monge não era levar a cabo uma tarefa que iria salvar a civilização, mas eles realmente fizeram isso através de um lema muito simples da própria regra de São Bento, que é ora et labora, reza e trabalha. Para vocês terem uma ideia da resistência dos mosteiros perante as adversidades, poderia citar o Monte Cassino, que era a casa-mãe dos beneditinos, que foi saqueada pelos lombardos, destruída pelos sarracenos, depois arrasada por um terremoto em 1349, pilhada pelas tropas francesas em 1799, arrasado pelas bombas de 1944 e continua de pé ainda hoje, e é um mosteiro ainda hoje. Os monges, onde eles passavam, eles transformavam terra bravia em terra fértil para o plantio. 1/5 do território da Inglaterra, por exemplo, foi restaurado por eles. Eles drenavam as águas, eles plantavam, faziam o cultivo de diversos cereais no terreno e ainda cultivavam os bosques locais. Como diz o François Guizot, que é um historiador francês, os monges beneditinos foram os agricultores da Europa e transformaram terras de cultivo em larga escala, associando agricultura e oração. O trabalho do campo, que tinha ficado esquecido na Europa durante um tempo, ele foi retomado justamente pelo impulso monástico de dar valor ao trabalho e à agricultura em particular. Os monges tiveram neste campo uma série de contribuições para nós. Os monges, por exemplo, são até hoje exímios fabricantes de cerveja. Então, se você vai tomar uma cerveja, cervejas monásticas são excelentes. Os monges inventaram o champanhe. Os monges, o plantio de cereais na Suécia é devido aos monges. A pesca de salmão da Irlanda, a fabricação de queijo em Parma e outras cidades da Itália. Nesse sentido, a gente também pode falar dos cistercienses, que era uma ordem fundada pela regra de São Bento também, mas um ramo que surgiu em 1098, que tinha uma sofisticação tecnológica impressionante. E por eles estarem nessa comunidade monástica, com vários mosteiros, eles se comunicavam e os avanços obtidos em cada mosteiro chegavam rápido ao outro. Então, isso acabou criando uma revolução tecnológica em plena Idade Média. Eles eram verdadeiras unidades fabris, eles tinham até mesmo um complexo siderúrgico na Champagne, e eles foram os líderes produtores de ferro até o século XVII. Os monges produziam ferro em larga escala, e os fornos que eles utilizavam, eles deixavam muito pouco resíduo, era como um forno industrial hoje. Até hoje não se sabe exatamente a tecnologia que eles tinham na época, mas era extremamente avançado. Eles criaram também canais de irrigação avançados nos arredores de Paris e em Milão. Interessante também notar que os monges na Inglaterra, eles foram responsáveis pela criação de um comércio de lã muito forte, que levou depois à própria Revolução Industrial, porque os monges selecionavam as ovelhas na Inglaterra, tinham 3 abadias só juntas, tinham 44.000 reses, e exportavam a lã para Flandres, que fabricava os tecidos. Isso foi gerando uma renda muito grande para a Inglaterra. Na França e na Alemanha, os monges se destacaram pela produção de vinho, e eles exportavam 215.000 litros de vinho para os comerciantes de colônia, uma quantidade enorme. E os monges, eles tinham uma certa independência do mundo exterior, eram lugares pacíficos em que eles podiam desenvolver as suas atividades. E isso acabou levando a vários aperfeiçoamentos técnicos
de numerosos domínios de todas as ciências. Foi uma mecanização em larga escala, nunca antes vista na Europa. E eles também trabalhavam com outro tipo de coisa, chumbo, ferro, como eu disse, alumínio, cal, metalurgia, extração de mármore, cutelaria, vidraçaria, forjaria. Em todas as atividades humanas havia monges trabalhando. Além disso, os monges também tinham outros 2 trabalhos cruciais para a Europa, os trabalhos de caridade e os trabalhos copistas, que é o que a maioria lembra quando se fala em monge medieval. Os mosteiros eles serviam como redutos de caridade para viajantes, para doentes, para miseráveis e até mesmo para marinheiros. Onde o mosteiro se instalava, ele criava dispositivos na costa para que os navios não batessem e não naufragassem. Também há um incrível trabalho dos monges copistas, que trabalhavam mesmo no frio. E as bibliotecas contavam com os mais diversos autores, recuperaram Cícero, Terêncio, Aristóteles, Horácio, Ovídio, Virgílio, Platão, Varrão, Juvenal, Sêneca, e eles aplicavam esses conhecimentos em exercícios escolares para os seus alunos. Um exemplo disso é que São Bento instruiu os nobres romanos, São Bonifácio criou uma escola em cada mosteiro que fundou na Alemanha, e Santo Agostinho de Cantuária, na Inglaterra também. E era um mundo muito movimentado, havia conexão entre os mosteiros, e os monges se deslocavam de um mosteiro ao outro, buscando aperfeiçoamento técnico e também religioso, obviamente. É nesse ambiente de grande avanço técnico e educacional, de recuperação da Europa, tanto em agricultura, quanto em educação, quanto na própria caridade, que veremos mais para frente, surge o sistema universitário, a partir das escolas das catedrais, no século XIII, mais ou menos, na verdade no século XII. E as pessoas costumam pensar, como podemos dizer que havia uma universidade no cristianismo e o que os islâmicos tinham antes, por exemplo, não era considerado universidade? Bom, o que se caracterizou as universidades cristãs era o núcleo de textos obrigatórios, com base nos quais os professores faziam suas preleções, currículos acadêmicos, inclusive com pós-graduação, duravam mais ou menos de 4 a 5 anos, e também um sistema de diplomas. Um sistema de diplomas que foi amplamente favorecido pelo Papa, com o poder de ius ubiqui docendi, que era o direito do mestre de poder pregar em qualquer universidade da Europa. E com isso o conhecimento atingia níveis ainda mais distantes. As universidades batalhavam geralmente por reconhecimento exterior do Papa, dos reis ou dos imperadores. Do Papa, por exemplo, haviam, na época da Reforma, 81 universidades. 33 tinham um estatuto pontifício, 15 tinham um estatuto real ou imperial, 20 com ambos e 13 sem credenciais, que eram universidades que se constituíam por costume. As universidades não tinham lugar fixo no começo, era uma comunidade de mestres e alunos que se estabeleciam ou em escolas de catedrais, ou, por exemplo, na casa de um particular. E diz um historiador chamado Larry Day, o mais sólido e confiável protetor das universidades foi o Papa de Roma, pois lhes concedeu, aumentou e protegeu um estatuto privilegiado em um mundo de frequentes conflitos de jurisdições. Os papas intervinham para proteger os estudantes das universidades das influências externas e das leis duras várias vezes. Por exemplo, foi concedido aos estudantes um privilégio do clero. Eles não poderiam ser maltratados. Havia penas muito altas para quem os maltratasse. Porque as cidades que atraíam universitários também havia aumento de preços, havia uma série de questões que foram sendo reguladas justamente por intervenção pontifícia. Os papas intervieram várias vezes para que as universidades pagassem salários aos mestres
por exemplo, Bonifácio VIII, Clemente V, Clemente VI e Gregório IX. Ao contrário do que dizem, que a educação na Idade Média era apenas para a nobreza, isso aí é outra mentira. A nobreza não tinha interesse pela educação, ela tinha interesse pela caça. Quem tinha interesse pela educação era quem vinha da classe comerciante, ou até da classe camponesa, ou de classes da nobreza baixa, ou também quem iria se tornar clérigo, que vinham dessas classes. Os estudantes medievais, eles vinham de famílias de poucas posses, tinham entre 14 e 20 anos de idade, e o curso mais familiar era Direito. Havia curso de Direito, Teologia, Medicina ou Filosofia Medieval, Filosofia Natural. Primeira sessão de estudos, que era o Trivium e Quadrivium, e depois se especializava numa dessas áreas. E como se dava essas aulas nas universidades medievais? Eram conferências e debates sobre textos clássicos importantes, e a partir de também resoluções lógicas de questões. O professor nomeava um aluno para defender um lado, outro aluno para defender outro. Eles deveriam provar racionalmente os seus pontos. Depois o professor definia a questão. Isso é muito diferente do que as pessoas pensam como Idade Média, como sendo aquela idade onde ninguém pensava, era uma idade opressora, era uma idade de estagnação e de pouca invenção intelectual, pelo contrário. E também outro ponto que acusa muito a Idade Média é de que esses conhecimentos não eram separados da teologia, pelo contrário. Segundo Edward Grant, que é um historiador americano, exigia-se dos filósofos naturais das faculdades de artes que se abstivessem de introduzir teologia e temas de fé na filosofia natural. Então, havia bem essa separação, teologia, filosofia e as outras ciências. Interessante notar também que a dissecação dos cadáveres é produto da Universidade Cristã a partir do século XIII em diante. Não havia uma restrição séria por parte da Igreja em relação à dissecação de cadáveres, e isso contribuiu por muitos avanços para a medicina. A lógica ocupava primordial importância, tanto é que Pedro de Espanha, que foi o futuro Papa João XXI, ele escreveu uma Suma Lógica que rendeu 166 edições até o século XVII. E também nessa época que a gente tem a nata da filosofia ocidental. Nós temos a escolástica, que começa com Santo Anselmo, seu argumento ontológico a respeito da existência de Deus, que Deus é o maior ser que pode ser concebido e por isso ele existe. Depois aperfeiçoado pelas 5 vias de São Tomás de Aquino, que organizou 528 debates em Paris. Para quem diz que a Idade Média tinha que aceitar as coisas e pronto, 528 debates é um pouco esquisito, né? Alguém ter organizado. Realmente, a Idade Média era uma idade de ampla discussão, amplo debate. E a Suma Teológica possui 512 questões e 2.669 artigos. É uma boa você perguntar para a pessoa, se a igreja não gostava que perguntassem a respeito dos dogmas, por que a Suma Teológica tem tanta questão, né? Que coisa, como São Tomás de Aquino ficar perguntando? Não era para perguntar, né? Na verdade, é um mito muito falado de que a igreja impediu o avanço da ciência, principalmente na Idade Média. Inclusive, Roberto de Sorbonne, que é a mestre medieval da Universidade de Paris, dizia que nada pode ser perfeitamente conhecido se não tiver sido mastigado pelos dentes do debate. O Henri Daniel Hopes, que é um historiador francês, ele diz que a igreja foi sem dúvida a matriz de onde saiu a universidade e o ninho de onde ela levantou o voo. Vários cientistas medievais, alguns conhecidos, outros pouco conhecidos, eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Temos um grande arquiteto francês chamado Villard de Ronecourt, também um engenheiro habilidoso, Pierre de Maricourt, que era inventor francês no século XIV e também fez uma série de experiências no campo do magnetismo. Roger Bacon, que fez trabalhos em vários campos, e ele foi precursor do método científico, e ele era franciscano. Fez trabalhos em ótica, principalmente. Robert Grosseteste, que era bispo de Lincoln e foi o primeiro homem a deixar por escrito no Ocidente os passos para se realizar uma experiência científica. Santo Alberto Magno, que foi mestre de São Tomás de Aquino,
e é conhecido até hoje pela Igreja como doutor universal, do conhecimento vasto que ele tinha em várias áreas. Nicolau de Oresme, Nicolau de Cusa, Pedro Abelardo, Gerberto de Aurillac, que era o Papa Silvestre II, e ele foi o criador do relógio mecânico, que ele criou em 1996. E Richard Wallingford, por exemplo, que ele foi o criador de um relógio astronômico extremamente preciso e que previa com exatidão os eclipses, também no final do século XIV e para uma catedral. E Eomer de Malmesbury, por exemplo, que era outro monge, que ele voou com um planador por 180 metros, isso no século XI. Também temos Jean Buridan, que era francês, e ele foi o precursor do movimento inercial de Newton, que viria a ser de Newton depois. Agora vamos para a segunda parte, que vai tratar especificamente da ciência moderna e, primeiramente, sobre o caso Galileu, que é o caso mais utilizado para dizer que a Igreja barrou o avanço da ciência. Começar falando dos precursores. É importante salientar que Nicolau de Oresme, Nicolau de Cusa, eles haviam feito descobertas importantíssimas no campo da astronomia na Idade Média e que depois Nicolau Copérnico vai utilizar no seu sistema heliocêntrico. Copérnico era cônego, não se sabe exatamente qual o cargo clerical que ele ocupava, mas ele era de estado clerical e ele gozava de prestígio nos meios eclesiásticos. Ele foi convidado para participar do Concílio de Latrão a respeito da reforma do calendário, do Quinto Concílio de Latrão. Ele também tinha atraído a atenção positiva de Clemente VII e ele dedicou um dos seus trabalhos a Paulo III. Ele era atacado pelos protestantes, Copérnico, porque o sistema heliocêntrico era contra as escrituras, mas a Igreja Católica não fazia nenhuma oposição ao sistema heliocêntrico. Galileu fez uma série de descobertas depois, pulando agora um século mais ou menos entre Galileu e Copérnico. Galileu fez uma série de descobertas, como montanhas na Lua, o que destruiu a tese de que os corpos celestes eram perfeitamente esféricos. Ele descobriu as quartas principais luas de Júpiter, que destruía a tese de que o planeta, movendo em sua órbita, não deixava para trás seus satélites, não deixava. E também descobriu as fases de Vênus. Tudo isso começou a dar indícios de que o sistema heliocêntrico de Copérnico estava correto. A obra de Galileu foi muito bem recebida no Vaticano. Os jesuítas confirmaram muitas de suas descobertas. O padre Cristóvão Clavio, por exemplo, era um dos mais renomados matemáticos do tempo. Ele fez cálculos sobre a duração do ano solar, que até hoje é utilizado, saltar 97 dias a cada 400 anos, e até hoje os cientistas não sabem como ele fez esses cálculos para ficar tão exato, o Cristóvão Clavio. Ele era jesuíta. Galileu, no Vaticano, teve concedida uma audiência por Paulo V, por um longo período. Os jesuítas do Colégio Romano organizaram um dia em homenagem às suas descobertas. Então, tudo isso mostra que Galileu ele não era perseguido pela Igreja, nem o sistema heliocêntrico. Em 1612, ele publicou o seu trabalho de História e Demonstrações em torno das manchas solares e dos seus acidentes, e ele recebeu cartas de congratulações do futuro Urbano VIII, o próprio Papa. Só que o problema de Galileu é que ele queria que o sistema heliocêntrico fosse visto como verdade absoluta, sendo que ele não conseguia responder às questões dos geocentristas. A Igreja deixava livre a Galileu ensinar o sistema como hipótese, o sistema heliocêntrico como hipótese, porém Galileu queria, a todo custo, que fosse ensinado como verdade absoluta, mesmo sem ele ter as provas, por exemplo, a respeito da paralaxe, que é a mudança relativa que poderíamos observar se a Terra girasse
em relação à mudança da posição das estrelas durante o ano. E ele também falava que as marés eram provas da rotação da Terra, o que hoje sabemos que é um absurdo. Na verdade, as marés são causadas pelo efeito da Lua. E Galileu, ele perdeu a sua paciência e começou a dizer que as Escrituras deveriam ser reinterpretadas. E ele foi para o campo dos teólogos. Em 1616, com a contínua insistência dele, dos ensinos dele de que o sistema heliocêntrico era a verdade absoluta, mesmo sem ele ter provas, ele foi avisado de que deveria parar de sustentar como verdade absoluta a teoria heliocêntrica. Mas ele ainda era livre para sustentar como hipótese. Ele viaja de novo para Roma em 1624, onde recebe presentes valiosíssimos do Urbano VIII e uma recomendação ao Grão-Duque da Toscana. O Papa diz que o Galileu é uma estrela que brilha na terra e resplandece no céu, algo desse tipo. E também disse particularmente que a Igreja nunca declararia o copernicanismo como herético. Galileu também recebeu o apoio de vários cardeais que se interessavam pela ciência. E em 1632 ele publica um novo tratado dizendo sobre o sistema heliocêntrico como verdade absoluta e ainda ofendendo o Papa e os outros jesuítas. Nesse sentido, ele foi declarado no ano seguinte suspeito de heresia, por ele já ter sido advertido várias vezes para ensinar como hipótese e não como verdade absoluta, enquanto não houvesse provas. Mas ele não ficou impedido de escrever. Ele escreveu em 1635 uma das suas melhores obras, que é o Discurso e Demonstrações Matemáticas em torno de duas novas ciências. E, ao contrário do que as pessoas dizem, Galileu não morreu na fogueira. Geralmente, quando você pergunta para alguém sobre a Inquisição, quem foi condenado na fogueira, eles vão falar Galileu. Mas Galileu morreu em casa, com seus amigos, seus discípulos, sua família, e morreu como católico. Ele era tão católico que ele foi a Roma enfrentar o tribunal da Inquisição, ao invés de ir para Veneza. E os venezianos já haviam oferecido asilo a ele. Ele poderia simplesmente ter ido para Veneza e fugir do intimato papal, mas não, ele como católico preferiu ir a Roma, e ele morreu como católico. O século XVI vê o advento de uma ordem muito importante para a Igreja, que é a Ordem dos Jesuítas, a Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola. Ela nasceu para combater a heresia protestante, mas também fez diversos avanços na ciência. Alguns eu vou citar aqui, pelo Jonathan Wright, que é um historiador britânico, que os jesuítas contribuíram para o desenvolvimento dos relógios de pêndulo, dos pantógrafos, dos barômetros, dos telescópios reflectores, dos microscópios, trabalharam em campos científicos vastos, como o magnetismo, a óptica e a eletricidade, observaram antes de qualquer cientista as listras em Júpiter, os anéis de Saturno, a nebulosa de Andrômeda, teorizaram acerca da circulação do sangue muito antes de Harvey. Eles também teorizaram sobre a possibilidade de voar, sobre a maneira como a Lua influi nas marés e sobre a natureza ondulatória da luz. Fizeram mapas do hemisfério sul, estelares. Trabalharam com lógica simbólica, com medidas de controle das enchentes, com a introdução do sinal mais e menos na matemática italiana, e também eram correspondentes assíduos de Newton, Leibniz, Fermat e vários outros cientistas da época. Praticamente a física experimental que temos do século XVII é inteiramente jesuíta, e na compilação de um francês chamado Charles Bossuet, de 900 antes de Cristo, a 1800 depois de Cristo, 16 dos 303 matemáticos, grandes matemáticos que ele elencou, eram jesuítas. Isso dá 5%. Mas é interessante notar que
Desses 27 séculos que ele analisou, a Companhia de Jesus só existiu em 2. Mesmo assim, em 2 séculos, os jesuítas já tinham 13 matemáticos entre os melhores da história. Eles também introduziram a ciência nas partes do mundo em que foram, levando o Evangelho. Eles levaram para a China e para a Índia. A China se encontrava num estágio atrasado perto da ciência europeia no século XVII. E um dos padres que foram para a China era o padre Matteo Ricci. Se vocês puderem pesquisar depois a respeito dele, é bem interessante. Ele levou para lá uma série de inventos europeus, também fez muitos avanços na cartografia, fez muitos avanços na astronomia, levou diversos instrumentos que a ciência chinesa não conhecia, a China não conhecia, e na Índia também os jesuítas foram extremamente importantes. A partir do século XIX, os jesuítas montaram em vários lugares, como na África e na América, observatórios e centros de estudos astronômicos, geomagnéticos, meteorológicos e sismológicos. A sismologia é a ciência que estuda os terremotos. E ela é conhecida como ciência jesuítica, porque foram os jesuítas que fizeram os maiores avanços nessa área. E também eles faziam estudos físicos solares. Todas essas estações que os jesuítas montaram foram extremamente importantes para fornecer previsões climáticas e também saber com antecedência furacões, tufões, terremotos, erupções vulcânicas. Do Equador até o Líbano e as Filipinas, os jesuítas levaram a ciência aonde eles foram. Além desses que eu já citei, alguns outros jesuítas que se destacaram, como, por exemplo, o padre Giambattista Riccioli, foi a primeira pessoa a determinar a taxa de aceleração de um corpo em queda livre. Convenceu 9 confrades dele a contar os 87 mil oscilações de um pêndulo, porque assim ele calculou a constante da gravidade. Outro padre amigo dele, Francesco Grimaldi, ele mediu a altura de diversas montanhas lunares e fez um mapa lunar preciso, além de ter descoberto a difração da luz. Difração foi o nome que ele deu, não o nome que Newton deu. O nome de Newton era outro, ficou o dele. O padre Roger Boscovich, que foi o maior gênio que a Iugoslávia produziu, ele era jesuíta também, e ele fez vários trabalhos na física. Ele é considerado o pai da moderna teoria atômica. O padre Athanasius Kircher, que ele era o mestre das 100 artes, dizia-se, e ele foi o pai da egiptologia. Ele descobriu que os hieroglifos tinham valor fonético antes da pedra de Roseta. E também temos vários outros que poderíamos citar, por exemplo, Georges Lemaitre, que foi o pai da teoria do Big Bang, ou, por exemplo, o padre James Masselwain, que era mestre na sismologia, presidente da Sociedade de Sismologia da América e da União Americana de Geofísica. Além desses que eram jesuítas especificamente, poderia citar vários outros sacerdotes cientistas, como o padre Nicolau Steno, que é o pai da estratigrafia e fez diversos estudos geológicos, e inclusive é beato, foi beatificado por João Paulo II. E quando a pessoa virar para você falar que a igreja era contra a ciência e duvidar da contribuição da igreja, você fala para ela: olhe para a Lua. Olha para a Lua, por quê? Tem 35 crateras que têm nomes de jesuítas, tanto descobertas por jesuítas ou em homenagem a jesuítas que fizeram grandes contribuições científicas. Nessa questão de descobrir Deus através das leis naturais, através da criação ordenada, como dissemos, uma das maiores obras da cristandade são as catedrais. As catedrais são até hoje, em questão
de estrutura, de arquitetura, das diversas artes plásticas, algo incomparável. Então, a respeito disso, é interessante a gente pensar nas catedrais nesse intuito científico também. Nos séculos 17 e 18, os 4 melhores observatórios solares do mundo eram catedrais. Era a Catedral de Bolonha, de Florença, de Paris e de Roma. Porque essas catedrais elas tinham orifícios nos quais passava a luz, refletia em linhas no chão, linhas meridianas, e isso possibilitava, através de cálculos, o cálculo dos equinócios e também da Páscoa, que era essencial no calendário cristão. Durante mais de 6 séculos, diz o historiador J.L. Heilbron, que é americano, desde a recuperação dos antigos conhecimentos astronômicos durante a Idade Média até o Iluminismo, a Igreja Católica Romana deu mais ajuda financeira e suporte social ao estudo da astronomia do que qualquer outra instituição e provavelmente mais do que todas as outras juntas. Então, esse desenvolvimento da astronomia, especificamente, foi graças à Igreja Católica que durante o século 17 e 18 deu tanto suporte social quanto financeiro, mais do que todas as outras instituições do mundo. As catedrais, além de servirem como observatórios astronômicos, também possuem uma arte magnífica, como dito. A representação artística também foi possibilitada por um grande santo da igreja chamado São João Damasceno. Os cristãos faziam representações desde a época das catacumbas. Desde o começo eles faziam pinturas e representações dos santos, da Virgem Maria. Mas no século 8 e 9, quando os orientais estavam combatendo os islâmicos, o Império Bizantino, por influência dos islâmicos que não poderiam representar Alá e Maomé e nenhuma figura religiosa, os orientais passaram a divulgar uma heresia chamada uma heresia iconoclasta, que basicamente dizia que tudo aquilo que era da matéria era mal e por isso tinha esse fator maniqueísta de que tudo aquilo que era material era mal, e o iconoclasmo era o ódio às imagens sagradas, principalmente. Só que São João Damasceno condenou a iconoclastia. E isso auxiliou muito na preservação da arte cristã, porque graças a essa condenação da iconoclastia, a igreja continuou fazendo suas belíssimas obras artísticas. São João Damasceno disse então: eu não venero a matéria, mas o Criador da matéria, que se fez matéria por mim e se dignou habitar na matéria e realizar minha salvação através da matéria. Nunca cessarei por isso de venerar a matéria através da qual me chegou a salvação. Mas não a venero em absoluto como Deus. Como poderia ser Deus aquilo que recebeu a existência a partir do não ser? Mas eu venero e respeito também todo o resto da matéria que me procurou a salvação, enquanto que está cheia de graças santas. Não é matéria o lenho da cruz, e a tinta e o livro santíssimo dos evangelhos não são matéria, o altar que nos dispensa o pão da vida não é matéria, a carne e o sangue do Senhor não são matéria. Então, a matéria, como ele dizia, não se ofenda à matéria, porque esta não é desprezível. Nada do que Deus fez é desprezível. Então, através dessa condenação da iconoclastia, que era o ódio às imagens, e da não demonização da matéria, que a igreja pôde, portanto, realizar diversas artes plásticas e os próprios artistas que não eram ligados à igreja puderam realizar tamanhas obras. Os protestantes depois viriam a retornar o iconoclasmo. Calvino proibia até músicas, por exemplo, nos instrumentos musicais, nas celebrações. Mas isso fica para outra palestra, talvez. Agora, a respeito das catedrais, que foram esse desenvolvimento artístico,
Provavelmente isso é a maior realização da humanidade em todo o panorama da arte. Quem diz isso é o historiador Paul Johnson, que é um britânico. Nessa época, os medievais, principalmente por influência das escolas das catedrais, acreditavam que a matemática estava muito ligada à perfeição, especialmente à geometria. A matemática era um veículo de Deus para revelar à humanidade os mais íntimos segredos do céu. As harmonias musicais estão na mesma proporção da ordem cósmica e Deus era como um grande arquiteto do universo que criou tudo com ordem e harmonia. Como é que é aí a expressão? É familiar a expressão. Vou pegar o fósforo aqui também. Então, de acordo com esse conhecimento de que Deus criou o universo com suas leis ordenadas, os cristãos buscavam, nas suas catedrais, fazer também esse jogo matemático, essa perfeição matemática nas catedrais. Porque assim como Deus criou o universo perfeito, a casa de Deus também deveria ser perfeita, matematicamente falando. Deveria ser ordenada, deveria ter uma harmonia. Por exemplo, a Catedral de Saint-Rémy, em Reims, na França, possui um aspecto trinitário muito forte. Você tem 3 janelas que iluminam os 3 níveis da ábside principal, e a multiplicação dos assentos em cada degrau do coro, que são 11, vezes os 3 níveis de assento, dá 33, que era a idade de Cristo. Os arquitetos medievais pensavam nos números para transmitir até mesmo as escrituras. Além disso, a catedral ela possui vários outros simbolismos. Simbolismo teológico, por exemplo. A luz que entra pelos vitrais é a luz divina. A catedral mesmo é uma Bíblia de pedra. Naquela época se dizia que a igreja barrava o ensino da Bíblia e os medievais não tinham acesso à Bíblia, mas, como pudemos ver, os copistas demoravam anos para concluir a tarefa de copiar. Não era como se tivesse um pendrive, imprimir os livros e distribuir. Eram vários anos de trabalho duro, inclusive no frio e às noites. Assim sendo, a catedral era a maneira do homem medieval ver a Bíblia, ver as passagens bíblicas, se inspirar nas vidas dos santos através da arte, através dos vitrais, através das estátuas, através da música, do canto gregoriano, por exemplo, que é uma invenção do começo da Idade Média, de São Gregório Magno. E a síntese desse período escolástica, de tudo logicamente ordenado, do império da razão voltada para Deus, voltada para a fé, também é a síntese que a catedral faz com todos os estilos arquitetônicos. O gótico mistura estilos de várias regiões. Antes do gótico havia o estilo românico, abrindo um parênteses, o estilo românico, que era uma catedral, eram igrejas muito menores, fechadas, e com uma arte menos brilhante que as catedrais góticas. E a catedral ela reflete a sociedade medieval do século XII e XIII, que também era brilhante, que também era de extremo progresso e também de extrema fé. Interessante notar que na construção da catedral toda a sociedade participava, o camponês, os pedreiros que tiravam as pedras das minas, os poderosos, os humildes, os analfabetos, os doutos, todos participavam da construção das catedrais, que levava décadas. E nisso Cristo era representado de maneira cada vez mais humanizada e próxima do homem. As dores de Cristo mais representadas nos crucifixos, nos vitrais, as vidas dos santos, inspirando os homens à virtude, de modo que todos entendiam. Era uma verdadeira Bíblia de pedra. É interessante, por exemplo, a inscrição do pórtico da igreja de Saint-Denis, em Paris, também medieval. Viajante, que queres louvar a beleza destes pórticos, não te deixes ofuscar pelo ouro nem pela magnificência, mas sobretudo pelo trabalho cansativo.
A que brilha uma obra famosa, mas queira o céu que esta obra famosa que brilha faça resplandecer os espíritos, a fim de que com as verdades luminosas se encaminhem para a verdadeira luz, onde Cristo é a verdadeira porta. Esse era o espírito da catedral medieval, esse era o espírito da arte medieval, era o espírito de toda a Idade Média. A partir do século XIV, mais ou menos, nós temos o começo do Renascimento. Esse termo é um pouco infeliz, na verdade, Renascimento. Na verdade, é um período de declínio no campo filosófico, de um secularismo crescente, de um retorno ao paganismo e dos costumes pagãos. É nesse período, por exemplo, que temos a alquimia retornando à sua força, a astrologia retornando à força. É nesse período que temos a questão da bruxaria, principalmente em países protestantes, porque a igreja mesmo nunca achou de grande relevância a questão da bruxaria. Era muitas vezes superstição popular. E é desse período, do século XVI, do século XVII, não medieval. As virtudes contemplativas dos monges deixam de ter importância, as virtudes práticas passam a ter seu papel mais acentuado do que as contemplativas. A vida mundana é vista como um fim em si mesmo, não a Idade Média. Na Idade Média, a vida mundana era considerada uma passagem para a vida eterna. Somos aqui peregrinos. E no Renascimento, não, já a ideia dessa vida como a vida principal, a vida, basicamente a única vida, a vida que deve ser aproveitada através de desfrutar os prazeres do paganismo nessa época. Entretanto, nessa época também tivemos uma grande evolução artística que foi patrocinada pela igreja também. Isso se deve a principalmente dois pintores ainda medievais, Cimabue e Giotto de Bondone, que pintavam figuras mais humanas, com tendência realista, também em profundidade, 3 dimensões, a individualização das figuras humanas, que antes eram meio parecidas na arte medieval e passam a ser mais características. E todos esses campos pavimentaram o renascimento desses dois pintores medievais. Além disso, é importante notarmos que muitas das obras do Renascimento tinham temática religiosa. Alguns renascentistas, por exemplo, Rubens, ia à missa todos os dias antes de começar seus trabalhos. Bernini assistia retiros frequentemente, fazia os exercícios espirituais de Santo Inácio. Então, apesar de todo esse período ser caracterizado por um humanismo crescente, ainda havia o catolicismo muitíssimo forte e que levou também à produção de obras artísticas fantásticas. A Pietà, por exemplo, é a temática religiosa. Papa Júlio II e Papa Leão X, por exemplo, foram mecenas de muitos desses artistas. Eles financiaram muitos desses artistas. Roma, nessa época, era o centro artístico e intelectual do mundo. E, nessa época também, incluiu-se a perspectiva geométrica na arte, que foi o fruto de preparação desse ambiente intelectual católico, medieval, para o Renascimento, da ideia de Deus, novamente, ordenando o universo, e que criou o seu mundo através de leis ordenadas, e isso utilizando a matemática, da física, etc. Agora eu vou entrar na terceira parte, já que esgotamos em larga medida o tema da igreja e da ciência, a respeito da obra caritativa da igreja e do conceito de caridade que o catolicismo trouxe à civilização e que não existia no mundo antigo. A filantropia no mundo antigo ela não era desinteressada. Quem fazia uma obra de filantropia sempre queria algo em troca, geralmente. Ou um nome escrito no monumento, ou um favor. Além disso, já no fim
da Idade Antiga. O estoicismo volta com muita força. E o estoicismo, apesar de ter algumas características cristãs, que lendo, por exemplo, Cícero ou Marco Aurélio, a partir de uma visão ortodoxa é possível tirar alguns ensinamentos que compactuam com a fé cristã. Entretanto, o estoicismo dizia também que o homem não deve demonstrar emoções. O homem deve ser impassível frente a todos os acontecimentos externos. As piores catástrofes podem acontecer, ele se mantém indiferente. Para quem leu, por exemplo, Meditações de Marco Aurélio, há uma série de passagens em que ele fala coisas do tipo que o homem nunca deve se afetar por nada do mundo exterior. Como diz Rodney Stark, que é um sociólogo americano, a filosofia clássica considerava a piedade e a compaixão como emoções patológicas, doentias, defeitos de caráter que os homens racionais deviam evitar, e dado que a piedade implicava prestar uma ajuda ou alívio merecidos, ela era contrária à justiça, segundo o pensamento dos antigos. Segundo Sêneca, só os olhos doentes se umedecem ao verem lágrimas em outros olhos. Então era um conceito muito frio de filantropia. Até que vem nosso Senhor Jesus Cristo e nos dá um novo mandamento de amar-vos uns aos outros. E como eu vos amei, nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Isso revoluciona totalmente como pensamos a caridade, como pensamos ajudar o próximo. A caridade é para com todos, mesmo com os inimigos, e sem esperar nada em troca. É por amor ao próximo e amor a Deus. No cristianismo primitivo, tinha-se o costume ainda maior do que hoje de jejuar. E esse dinheiro que restava dos jejuns, já que eles não gastavam com comida, eles doavam aos pobres. Desde o começo, os cristãos faziam caridade. Santo Agostinho fundou um albergue para peregrinos e escravos em fuga e distribuía roupas entre os pobres. São João Crisóstomo fundou hospitais em Constantinopla. São Cipriano e Santo Efrem promoveram assistência nos tempos de fome e epidemia. Assim seja recebido o enfermo que aqui vier, fazer com que participe do santo sacrifício, tendo antes confessado seus pecados ao sacerdote, depois seja carregado para a cama e nela tratado como se fosse Nosso Senhor. Essa questão do cristianismo é muito forte, ver aquele que está enfermo como o próprio Cristo. No século XII, esse hospital também passou a aceitar judeus e muçulmanos, não só cristãos que estavam doentes, como doentes em geral, fazer bem não só aos cristãos, como também a todos os outros. Esse é o ensinamento. A caridade dos hospitalários se espalhou por toda a Europa, até na Inglaterra. Surgiram instituições similares na Itália e na França, que era de onde partiam as cruzadas. E as casas iam aumentando a partir de doações particulares. Afonso de Aragão, por exemplo, legou 1/3 do reino aos hospitalários. Há duas frases a respeito da caridade cristã, de dois, certamente, não amigos da Igreja Católica. Um deles é o Voltaire, enciclopedista francês, e outro é o Martinho Lutero. O Voltaire disse que talvez não haja nada maior na terra que o sacrifício da juventude e da beleza com que belas jovens, muitas vezes nascidas em berço de ouro, se dedicam a trabalhar em hospitais pelo alívio da miséria humana, cuja vista causa tanta aversão à nossa sensibilidade. Tão generosa caridade tem sido imitada, mas de modo muito imperfeito, por gente afastada da religião de Roma. Ou seja, a igreja que fazia essa caridade tão perfeita. E Lutero disse, sob o papado, o povo era ao menos caridoso e não havia necessidade de recorrer à força para obter esmolas. Hoje, sob o reinado do Evangelho, em vez de dar às pessoas, roubam umas às outras. E parece que ninguém julga possuir alguma coisa enquanto não se apropria dos bens do vizinho. Até mesmo Lutero reconhecia que, durante a época do papado, havia um sentimento de caridade geral. As instituições que nós conhecemos de caridade devem-se todas, praticamente, à Igreja Católica. Tanto o conceito como a caridade no mundo até hoje é praticada em maior parte pela Igreja Católica. Para termos uma ideia de como era importantíssima na época, quando Henrique VIII se cismou com a Igreja, por cobiça, principalmente, por querer ficar com as terras da igreja, e ele espoliou essas terras.
Como os mosteiros eram arrendatários de terra por um preço muito baixo, e os camponeses poderiam viver naquelas terras, eram estáveis, eram fixas, porque estava sempre ligado à propriedade do mosteiro, criou-se um vazio assistencial. A pobreza aumentou assustadoramente, muitos trabalhadores rurais ficaram desempregados. Isso também aconteceu depois na Revolução Francesa, que nacionalizou, ou seja, sequestrou as propriedades da igreja. E em 1847 havia 47% menos hospitais na França do que no ano do confisco. E dos 50 mil estudantes universitários em 1789, se reduziram a 12 mil só 10 anos depois. Atualmente a igreja administra no mundo, eu vou falar alguns números para vocês terem uma ideia do alcance da caridade da igreja. 73.580 escolas maternais, 96 mil escolas de ensino fundamental, 46 mil institutos de educação secundária, além de alunos de ensino superior e estudantes universitários que juntos somam mais de 5 milhões. Além de institutos de beneficência administrados pela igreja no mundo, que incluem mais de 5 mil hospitais, 16.500 postos de saúde, 612 leprosários, 15.679 casas para idosos, 9.492 orfanatos, 14.576 consultórios em geral, centros de educação e 37.601 instituições de caridade de outro tipo. Algumas imagens que circulam por páginas ateístas, por exemplo, que dizem as mãos que rezam ao invés de ajudar o próximo, mas na verdade a igreja mostra que a oração está ligada às obras de caridade. A fé sem obras, ela é morta. Na parte 4, eu vou comentar a respeito da influência da igreja no direito, principalmente no direito internacional e no direito ocidental em geral, e também a relação entre a Igreja Católica e a moral ocidental. No final do século XV, os espanhóis chegaram na América, em 1492, e aquele choque entre os dois mundos, que tinha por objetivo, inclusive lendo-se os diários de Cristóvão Colombo, era levar o Evangelho. Havia também os interesses econômicos, mas o primordial era levar o Evangelho. Colombo cita várias vezes que determinadas tribos eram dóceis e prontas a receber o Evangelho, e vários batismos se operaram em pouquíssimo tempo. Mas nesse choque haviam abusos da coroa, haviam abusos por parte das autoridades espanholas, certamente. E todas essas relações entre espanhóis e indígenas levaram aos espanhóis, principalmente de Salamanca, a refletirem acerca dos direitos que teriam cada povo. Isso foi o começo do direito internacional com Francisco de Vitória, que nós já veremos. Mas antes é necessário contar como isso chegou até a corte espanhola, como isso chegou até a realeza. Havia um frei dominicano chamado Frei Antônio de Montesinos, e em 1511, onde hoje é o Haiti, a República Dominicana, na época era a ilha de Hispaniola, ele criticou essa política colonial, gerando um reboliço enorme, o que levou as autoridades e os próprios dominicanos a dizerem a ele que ele deveria se retratar, deveria se explicar o que ele quis dizer. Entretanto, na semana seguinte, o frei voltou com um sermão ainda mais duro, com base num versículo de Jó, que diz: "Estou pronto para defender a minha causa, sei que sou eu quem tenho razão." Repassou todas as acusações que ele tinha feito contra a coroa, demonstrando que elas tinham sim fundamento a respeito do tratamento dos índios com os índios. Também disse às autoridades presentes que elas não seriam ouvidas em confissão, porque não havia arrependimento neles, e que se eles quisessem reclamar, que fossem falar com a coroa, que ele não estava nem aí, basicamente, e ele ia continuar denunciando esses erros. Isso fez com que o rei, junto com juristas e teólogos,
criasse missões para criar leis que regulassem as relações dos oficiais espanhóis com os indígenas, o que foi feito em Burgos em 1512 e em Valladolid em 1513, e assim continuou. Surge então o Frei Francisco de Vitória, também dominicano, criador da Escola Filosófica de Salamanca, pai do direito internacional. Ele dizia que todos os homens são igualmente livres, têm direito à vida, à cultura e à propriedade, proporcionando ao mundo a primeira obra de direito internacional para a paz e para a guerra. Ele foi convidado para participar, inclusive, do Concílio de Trento, mas ele recusou porque ele preferia ir a um novo mundo, o que fez em 1546. Ele dizia que o homem foi criado por Deus, à sua imagem e semelhança, e logo tem o direito de receber dos seus semelhantes um tratamento que nenhuma outra criatura pode reivindicar. Como dizia um outro contemporâneo dele, o Frei Domingos de Soto, no que concerne aos direitos naturais, aqueles que estão em graça de Deus não são nem um pouquinho melhores do que o pecador ou o pagão. Direito à vida, direito à propriedade. Os índios do Novo Mundo, em matéria de direitos naturais, são, portanto, iguais aos espanhóis. Essa era a conclusão de Francisco de Vitória. Os aborígenes têm, diz ele, indubitavelmente verdadeiros direitos soberanos em matérias públicas e privadas, tal como os cristãos, e nem os seus príncipes, nem as pessoas privadas podem expoliá-los das suas propriedades, sob a alegação de não serem verdadeiros proprietários. Ele também dizia que não era justo converter os índios por meio da guerra. Isso já era uma resolução antiga da Igreja, desde o Quarto Concílio de Toledo, em 633, que proibia o batismo à força de judeus. Essa lei natural a que se refere Francisco de Vitória era referida pelos antigos. Cícero fala a respeito da lei natural da República de maneira muito bonita. E o cristianismo também fala. A lei natural ela está inscrita por Deus no coração do homem e obriga a todos a agirem segundo ela. É o princípio moral. Por exemplo, não matar é um princípio moral inscrito no coração de todo homem. Houve depois uma certa disputa entre Francisco de Vitória e Bartolomé de Las Casas. Bartolomé de Las Casas ele era crítico em respeito a alguns aspectos da colonização. Hoje tem-se a ideia geral de que Bartolomé de Las Casas era um pouco exagerado em suas críticas, mas ele também contribuiu muito para a melhoria do tratamento dos indígenas como iguais e também da condenação da escravidão indígena, que depois também a Igreja condenou em várias oportunidades, que não cabe agora entrar aqui, mas a Igreja condenou a escravidão em várias oportunidades. Coube, então, aos teólogos espanhóis, diz o Thomas Woods, do século XVI, o mérito de terem insistido, com base na concepção católica da unidade fundamental da raça humana, nos princípios universais que devem governar as relações entre os Estados, no caso, entre a coroa católica e entre os indígenas americanos. Foi assim, então, que a Igreja Católica deu a sua contribuição na criação do direito internacional. Agora, em relação ao direito ocidental em geral, não só o direito internacional, como o direito privado, direito público, em todo esse sentido. Os conceitos ocidentais estão todos nas suas origens com relação a características teológicas e litúrgicas, como a expiação dos pecados e os sacramentos. Nosso direito foi amplamente influenciado por essas ideias do cristianismo. Agora voltemos no tempo de novo, estávamos no século XVI e XVII, voltaremos ao tempo da Alta Idade Média. Naquela época, o Estado interferia na esfera da Igreja de diversas maneiras. Haviam eclesiásticos, bispos que eram nomeados pelos imperadores ou pelos nobres locais, e surgiu então o mosteiro de Cluny, que era um mosteiro cisterciense, que foi extremamente importante para restaurar a pureza dos costumes do clero. E depois, a partir desse clima de restauração das purezas do costume do clero, surgiu São Gregório VII, que estabeleceu que o rei era um simples fiel, ele não estava acima dos outros fiéis em questão de função religiosa, sua função religiosa era nula, a Igreja deveria gozar de sua liberdade sem interferência
dos poderes temporais. Então começaram a ser elaborados nos códigos da época uma série de instrumentos legais, de códigos, no âmbito eclesiástico e estatal, nos quais se estabeleciam responsabilidades e poderes de cada uma das esferas. E é nesse sentido que surge o direito canônico, que foi o modelo dos diversos direitos jurídicos civis, dos sistemas jurídicos civis que foram aparecendo nos séculos seguintes. A situação do direito anteriormente era de diversos costumes, que vinham principalmente do direito consuetudinário germânico, prova dos ordalhos, por exemplo, submeter o réu a provas de água ou de fogo, diversos costumes desse sentido. O direito romano ele foi sendo recuperado pelo trabalho universitário. Havia uma multiplicidade de fontes, era uma verdadeira confusão os tribunais seculares da época. E é nesse sentido que surge um tratado-chave, que é o Tratado de Direito Canônico chamado Decreto de Graciano, em 1140, que foi o primeiro tratado legal e abrangente e sistemático na história do Ocidente e talvez da humanidade. As matérias essenciais que temos até hoje no direito, matrimônio, propriedade e herança, as provas racionais em juízo, tudo isso vem do direito canônico. Eles analisavam, por exemplo, a intencionalidade do ato, os tipos de intenções, as implicações morais das diferentes conexões com as causas. Introduziu também o princípio de que pode haver circunstâncias que atenuem ou mesmo isentem uma pessoa de responsabilidade. E, ainda falando a respeito da relação direito romano e cristianismo, houve uma atenuação muito grande do status jurídico dos escravos e das mulheres, para quem faz direito, com a compilação de Justiniano no século VI, isso é estudado em certa parte na faculdade. Houve uma atenuação muito grande do direito romano pelo fato do Império ter se convertido e se tornado cristão. Outra doutrina cristã que influenciou o direito em larga medida foi a doutrina de expiação, principalmente de Santo Anselmo de Cantuária, que diz o seguinte: Deus se fez homem. Por que Deus se fez homem? Era essa a pergunta que ele fazia. Deus se fez homem para oferecer uma reparação digna pela ofensa do homem, pelo pecado original, no lugar do próprio homem. Se o homem tivesse sofrido de Deus uma punição severa, acabaria frustrando a própria felicidade eterna pela qual o homem havia sido feito, porque o homem deveria ser condenado. E Deus criou o homem para a felicidade eterna. E como o pecado foi uma falta contra Deus, que é a suma bondade, e por isso era punível, infinitamente punível, então Cristo se fez homem e redimiu a humanidade, como também um sacrifício digno a Deus. Só o próprio Filho de Deus, que é o próprio Deus, sacrificando-se pela humanidade, seria um sacrifício digno. Isso introduziu no direito o princípio de que a punição deveria ter a mesma medida do crime cometido. A violação da lei era uma ofensa contra a justiça e contra a ordem moral do universo. Então, essa ofensa contra a ordem moral do universo deveria ter uma punição condizente com o nível de ofensa que ela causou. Entre 1150 e 1300, já na Baixa Idade Média, foram definidos os direitos de propriedade, legítima defesa, matrimônio, processo civil com base na lei natural. Por exemplo, Inocêncio IV defendeu o direito de posse, propriedade e jurisdição a todos, não só aos cristãos, como também aos infiéis, porque todos são criaturas racionais e todos têm esses direitos naturais. Também houve muitos avanços por parte da Inquisição. A Inquisição é tida por muitos como uma organização horrenda, mas ela teve seu papel. Ela instituiu o devido processo legal, o réu tinha direito à defesa, coisa que não existia no processo secular. O réu tinha direito a celas amplas e bem iluminadas. O réu tinha direito ao conhecimento do seu processo. Inclusive, muitos dos que eram condenados a tribunais seculares pediam para que fossem julgados por tribunais da Inquisição, pois eles eram muito mais brandos. A pena capital era a exceção nos tribunais da Inquisição. E a pena capital, ela era executada pelo Estado.
não pela igreja. A igreja, após a averiguação do processo que durava vários anos até, e com diversas fases no qual o acusado poderia voltar atrás, se acusar de heresia, ou poderia se explicar, a igreja então definia: este é herege, então o Estado agora tem o poder sobre ele, porque a própria ordem da época punia a heresia com a morte. Mas houve uma série de avanços feitos pela Inquisição, como os que eu falei, que eram tribunais muito mais brandos do que os tribunais seculares. Agora, em questão da moral, a moral ocidental. Para isso, faz-se importante também a gente retornar às fontes antigas. Por exemplo, Platão dizia que um homem cuja doença o tornasse incapaz de continuar a trabalhar deveria ser abandonado à própria morte. No mundo romano, as crianças débeis e anormais, entre aspas, eram mortas. As meninas, mesmo sadias, eram abandonadas, muitas vezes, porque o homem tinha plena capacidade, a mulher não. E a população masculina, por isso, ultrapassava a feminina em cerca de 30% no Império Romano, para você ver o nível de abandono que era. Também, em questões morais, a gente poderia colocar como influência do cristianismo a crítica ao suicídio, porque a vida é um presente de Deus ao homem e só Ele tem o poder de tirá-lo. Por exemplo, na Irlanda, nas primeiras décadas do século XX, época que os irlandeses passaram por diversas fomes, diversas pestes, estava na época de imigração aos Estados Unidos, uma das épocas de imigração. Mesmo nessas décadas, o índice de suicídios, mesmo em tantas desgraças, era muito baixo, por causa da influência do catolicismo. Além disso, o cristianismo conseguiu banir as lutas de gladiadores por intermédio dos imperadores cristãos. Também proibiu-se o duelo, apesar da igreja ter tido muitas dificuldades na questão da proibição do duelo, durou até século XIX, século XX, mas a igreja condenava o duelo como uma vingança particular, uma luta por uma honra, por um orgulho. Também teorizou-se acerca da guerra justa, que a guerra só seria justa se o soberano ordenasse a guerra, se tivesse uma causa justa contra o adversário, uma punição por faltas cometidas, e se a intenção dos beligerantes fosse promover o bem e evitar o mal, ou seja, uma intenção reta. Além disso, o cristianismo restaurou a dignidade da mulher e do matrimônio. As mulheres cristãs eram tão numerosas que os romanos achavam que o cristianismo era uma religião para mulheres e por isso o desprezavam, porque o cristianismo era tão bom em relação à melhoria da condição da mulher, da dignidade da mulher, que as mulheres encontraram sob o cristianismo uma proteção imensa. Como diz próprio São Paulo aos Efésios: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quem duvida de que a igreja é realmente protetora e que promoveu a dignidade da mulher, é só olharmos para a Virgem Maria. A Virgem Maria, com suas dezenas de títulos honrosos na sua ladainha, a Virgem Maria que concebeu o próprio Deus, e é a figura de devoção. Depois, antes de todos os santos, é ela. A veneração mais especial do cristão é para com Maria. A adoração é relativa a Deus, veneração em relação a Maria e aos santos. Então as mulheres encontraram proteção nos ensinamentos da igreja. Foi-lhes permitido formar comunidades religiosas dotadas de governo próprio. Também poderiam dirigir as próprias escolas, conventos, colégios, hospitais, orfanatos. Uma autora medievalista chamada Regine Pernoud cita no livro Idade Média, o que não nos contaram, o que não nos ensinaram, que haviam abadesas, mulheres, que dirigiam conventos de homens em alguns períodos da Idade Média. Então, as mulheres tinham uma dignidade muitíssimo especial no cristianismo, coisa que não havia no mundo antigo. Também é algo ocidental, é algo trazido pelo Ocidente, pela Igreja. Então, quando a feminista disser que o cristianismo é opressor, que o cristianismo subestima as mulheres, é só mostrar a ladainha de Nossa Senhora. Há vários títulos a Nossa Senhora, vários títulos valorizando ali a criatura mais perfeita
da criação. Além disso, o homem deve viver segundo a virtude. Os antigos falavam a respeito da virtude, Sócrates, Platão, Aristóteles falavam a respeito da virtude. E o cristianismo aperfeiçoou isso a níveis nunca antes vistos. A virtude não como fim em si mesma, mas como a prática da virtude como um caminho para chegar à beatitude eterna. O homem é dotado de razão, não está condenado a agir por mero juízo, ele é capaz de reflexão moral, e se ele não rege a sua vida por reflexão moral, ele não tem um juízo moral, ele não exercita a virtude, esse homem seria uma espécie de um animal irracional, não seria diferente de uma besta. Então é isso que o cristianismo trouxe. E diversos santos dão exemplo de virtudes heróicas. Nós temos São Luís IX, que era rei da França, mas mesmo assim ia ao encontro dos leprosos, não tinha medo de pegar a doença, mesmo naquela época em que não tinha cura. Nós temos o exemplo de São Raimundo Nonato, que foi capturado pelos muçulmanos no norte da África. Ele era mercedário, que era uma ordem que se dedicava a libertar os prisioneiros cristãos, nessa época do século XIII. Ele teve a sua boca fechada por um cadeado, e mesmo assim, ele não parou de anunciar Cristo. Depois que ele foi liberado do cárcere, depois de 6 meses, ele continuou pregando para as pessoas. Virtudes, a inteligência de Santo Tomás de Aquino, a inteligência de Santo Alberto Magno, a inteligência de Santo Agostinho, a humildade dos santos. São Tomás More, que chegou a ser o homem mais poderoso da Inglaterra, no entanto era humilde, tratava a todos de maneira aberta, de maneira honesta, de maneira caridosa, muito honesto, que deu sua própria vida pela igreja, assim como inúmeros outros mártires deram sua vida pela igreja, deram sua vida por aquilo que acreditavam. Mesmo quem não é católico, ao ver o exemplo de tantos santos, de tantas virtudes dos santos, vão se impressionar. Não há um cume moral tão elevado, um cume de virtude tão elevado quanto atingiram os santos da Igreja Católica. E agora, para concluir, acho que já estamos no horário, concluindo então, é interessante nós pensarmos que estamos numa época em que se encontram duas civilizações distintas. Há uma civilização que é a Igreja, que é a civilização ocidental, a civilização que a Igreja construiu, recuperou também o direito romano e a filosofia grega, que são os outros dois pilares que foram também a Igreja que trouxe a nós. E temos a incivilização, que é aqueles que atacam a Igreja, todas aquelas ideologias que tentaram destruir a Igreja por todos os seus séculos. E, no entanto, a Igreja sempre resistiu durante esses 2000 anos de história. Não há como se pensar na civilização ocidental sem a Igreja Católica. Quem ataca a Igreja Católica está atacando a própria civilização, porque foi ela que construiu a civilização. Quando o homem se esquece de Deus e da sua Igreja, ele passa a idolatrar qualquer coisa. É o Estado, como mostrou o comunismo do século XX, ou os próprios prazeres, a própria natureza, como alguns movimentos ecologistas doidos que andam aparecendo hoje. O homem tem um propósito, esse propósito encontrar a felicidade eterna através de uma vida virtuosa, através da graça de Deus. E essa felicidade eterna é o próprio Deus. Quando o homem se esquece disso, ele se perde num mundo repleto de distrações, de felicidades falsas. E o que podemos fazer a respeito disso é anunciar para as pessoas que não conhecem o que a Igreja fez por nós, o que ela realmente fez, o que é a Igreja, e ter caridade, porque, como eu disse no começo da palestra, as pessoas não sabem o que é a Igreja, elas não fazem ideia do que dizem. Nós devemos ter caridade para com elas, explicar o que é a Igreja, o que ela fez pela nossa civilização, o porquê a ordem trazida pela Igreja Católica é uma ordem que está aí há 2000 anos, é uma ordem que fez exemplos de seres humanos, é uma ordem que deu as maravilhas da nossa civilização,
Então, é isso que nós devemos fazer. Nós devemos conhecer a história da nossa própria igreja, nós devemos conhecer a filosofia, as suas doutrinas, mas eu sempre insisto em relação à história, porque as pessoas não conhecem a história da igreja. E quando a pessoa tem uma simpatia pela instituição Igreja Católica, ela passa a querer fazer parte daquilo, ela passa a querer ter o pertencimento em uma instituição tão nobre como foi a Igreja Católica. Além disso, é importante a gente salientar que a igreja defendeu a civilização, não só construiu, como defendeu a civilização em diversas ocasiões. Foi a igreja que se levantou contra o comunismo como ninguém, foi a igreja que se levantou contra o nazismo como ninguém. Por exemplo, o Beato Clemens August von Galen, que era um bispo alemão da região de Münster, em 1941 ele fez um discurso extremamente forte contra o nazismo, delatando, denunciando os erros daquela ideologia perversa. E o nazismo, o regime nazista teve que acabar com o programa de eutanásia oficialmente porque o bispo tinha um alcance tremendo. E eles também não poderiam matar o bispo porque ele tinha apoio da população católica local. Mais um pouco a respeito disso, mais de 80% dos católicos, por exemplo, votaram contra Hitler. Então, os católicos tiveram, no século XX, principalmente, com o advento do comunismo, do nazismo, dessas ideologias que quiseram implantar um paraíso na Terra, se levantou contra isso, lutou pelos verdadeiros valores da civilização, lutou pela dignidade das pessoas, e não só na história recente, mas desde o princípio. Leão Magno, que é São Leão Magno, que é o nome do nosso instituto, ele foi ao encontro de Átila Uno, na época em que os exércitos da Europa tinham sido derrotados por Átila, no século V. E o Papa foi até Átila. E a tradição diz que apareceu São Pedro e São Paulo do lado do Papa e aterrorizaram Átila. Talvez seja provável que tenha acontecido uma negociação do Papa para que Átila se retirasse da Europa. E Átila se retirou realmente da Europa. Depois, alguns outros exemplos. Quando a Europa sofria por novas incursões dos muçulmanos, do Império Otomano, que organizou a Santa Liga para combater os muçulmanos em Lepanto foi São Pio V. São Pio V, que era Papa na época, organizou uma frota naval de várias cidades-estados, de vários estados católicos, para combater essa invasão muçulmana da Europa. Da mesma forma, foram os católicos que impediram a queda de Viena 2 vezes, em 1529 e em 1683, defendendo a civilização ocidental ali, que estava prestes a ruir. Se Viena caísse, toda a Europa cairia junto, porque Viena era a cidade mais fortificada da Europa. E diversos outros acontecimentos. Foi a igreja que se levantou contra tudo aquilo que atacava a civilização ocidental, tudo aquilo que atacava, mais do que isso, atacava a liberdade do homem, liberdade no seu sentido cristão, atacava a dignidade do próprio homem. Foi a igreja que defendeu a civilização, foi a igreja que construiu a civilização. E falar de civilização sem a Igreja Católica é falar de uma quimera, falar de um monstro, falar de algo que não pode existir. Obrigado.